Olá, eu sou do grupo de Química e hoje eu vou resolver a questão 1 do Enem de 99. Essa questão ela fala sobre como corrigir um solo que é muito ácido para plantar girassóis, entendeu? Então, basicamente, o problema da questão é simples. O pH do solo ele está em 4,8. Isso é muito ácido, né? O agricultor vai precisar subir esse pH para tornar o solo mais básico e aí sim vai conseguir plantar o girassol. A solução mais técnica para isso é a calagem, que nada mais é do que você jogar cal virgem em cima da terra, né? O CaO. E o texto ele descreve esse processo em duas etapas. A etapa um, que é o CaO, ele reage, né, com a água da chuva ou com a irrigação. Então, basicamente, isso forma uma base. Quando ele reage com a água da chuva e a irrigação, ele forma uma base que é o famoso hidróxido de cálcio. E vamos olhar as opções agora. Tem as equações na questão e vamos ter que descobrir quais dessas equações são as corretas para conseguir fazer essa reação. Na primeira equação, ela está errada por conta que diz na questão, né, na equação, que o CaOH é igual a 3. Igual a 3 não, tem carga 3. Porém, o cálcio, na verdade, tem carga 2. Então, não existe o CaOH3, entendeu? Já a equação 2, ela está correta. Diz que o CaOH2 é o resultado de CaO mais H2O. E ela está balanceada e forma o hidróxido de cálcio de forma correta, né? Agora na etapa 2, a gente pode ver que essa base ela vai ser formada para combater a acidez do solo. Então, a acidez significa o excesso de íons H+, e hidrogênio mais, né? Positivo. E a equação 3 mostra exatamente isso. Mostra que o CaOH2 ele se soma com dois hidrogênios positivos e forma justamente o Ca2 somado com 2H2O. E essa base ela reage com ácido, hidrogênio mais, e vira água. Isso se chama neutralização. Então, basicamente, essa equação está certa justamente por causa disso. Ela está realmente balanceada. Está neutralizada, né? Fazendo uma neutralização. Já a equação 4, ela diz que a base voltaria a ser um óxido, só que isso não faz sentido nenhum para corrigir o solo, né? Então, as reações químicas que ocorrem, elas são representadas justamente por conta das equações 2 e 3. E a única alternativa, né, a B, C e D, que está correta, é a letra C, que tem essas duas opções, a 2 e a 3, representadas aqui. E é isso, essa foi a resolução da primeira questão do PDF. Agora vamos para a questão 2 do Enem de 2012. O contexto é um pouco parecido com a questão 1. O fazendeiro ele precisa aumentar o pH do solo, que é diminuir a acidez, mas a diferença é que na loja não tinha os produtos comuns, né, para diminuir a acidez do solo, só tinha alguns sais. E a gente precisa descobrir quais são os sais que agem como uma base para o solo, entendeu? Então, para isso, a gente precisa usar o conceito da hidrólise salina. O segredo é a gente olhar para quem formou o sal, que é o ácido, né? E a base. O ácido é como se fosse o pai e a base é a mãe. Quem for forte, hein? Quem for mais forte, manda no pH. Então, basicamente, vamos analisar as alternativas A, D e E. Nas alternativas A, D e E, tem essa equação que é o KCl, Na2SO4 e BaNO3, 2. E todos eles vêm de ácidos fortes e bases fortes, então eles são neutros, não mudam o pH. Vamos ver a letra C. A letra C diz que NH4Cl, né, o cloreto de amônio, ele vem do HCl, que é o ácido forte, e amônia, base fraca, então está errado. Só sobrou a B, que é o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e ele vem do CaOH2, que é uma base forte, e do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, se a gente tem uma base forte e um ácido fraco, como a base da origem é forte, o ácido é fraco, o CaCO3 é um sal de caráter básico. Ele sofre uma hidrólise e libera os íons, né, o H-, ou então consome o hidrogênio positivo. Então, portanto, né, o carbonato de cálcio ele vai neutralizar a acidez do solo e a resposta correta da questão é a letra B. Muito obrigado e vamos partir para a terceira questão agora do PDF. Bom, eu fiquei com a questão 74 do Enem 2016, que fala que as águas dos oceanos apresentam uma alta concentração de íons e pH entre 8 e 8,3. Dentre esses íons estão em equilíbrio as espécies carbonato e bicarbonato, representado por essa equação química. As águas dos rios, ao contrário, apresentam concentrações muito baixas de íons e substâncias básicas, com um pH em torno de 6.
A alteração significativa do pH das águas dos rios e oceanos pode mudar suas composições químicas por precipitação de espécies dissolvidas ou redissolução de espécies presentes nos sólidos suspensos ou sedimentos. A questão em si, ela pede que, para a gente saber qual a composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento de efluentes ácidos, pois os oceanos. A gente precisa achar o porquê, né? Para a gente entender essa questão, né, para a gente fazer essa questão, a gente primeiro precisa compreender que os oceanos possuem um sistema tampão formado pelos íons carbonato e bicarbonato, que ajudam a manter o pH estável, né? Quando o ácido entra na água, ele reage com o bicarbonato, formando o ácido carbônico, que depois se desassocia e reduz o efeito do H+. Assim, o pH muda menos, embora os seres marinhos ainda possam sofrer impactos com isso. Com esse breve entendimento, a gente pode chegar à alternativa E da questão, que fala que os oceanos apresentam um equilíbrio entre os dois íons, né, o carbonato e o bicarbonato, que atuam como um sistema tampão. Bom, eu fiquei com a questão 4, que corresponde a uma questão do Enem de 2017. E o enunciado da questão fala o seguinte: alguns profissionais burlam a fiscalização quando adicionam quantidades controladas de solução aquosa de hidróxido de sódio a tambores de leite de validade vencida. Assim que o teor da acidez em termos de ácido lático encontra-se na faixa permitida pela legislação, o leite adulterado passa a ser comercializado. A reação entre o hidróxido de sódio e o ácido lático pode ser representada por essa equação química. E na pergunta da questão, ela diz: a consequência dessa adulteração é... A gente sabe que quando o leite ele fica vencido, ele passa pelo processo de fermentação dele, ele vai ficando cada vez mais ácido, e o hidróxido de sódio é uma base, ou seja, eles adicionam base nesse ácido, e a gente sabe que quando adiciona uma base, o pH ele vai aumentar, que ele vai ficar um pH básico, ele vai sair do pH ácido para um pH básico. E a resposta que condiz com essa explicação é a letra A, que responde com o aumento do pH do leite, que é a consequência gerada por esse processo. Bom dia, eu sou Ana Clara, fiquei na questão 5 do Enem 2022. A questão diz: solos ácidos apresentam baixo valor de pH e o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola. Entretanto, esse problema pode ser contornado adicionando-se substâncias que, ao entrar em contato com a água, liberam íons OH-, que neutralizam os íons H3 ou mais, presentes no solo e elevam seu pH. Para esse objetivo, o agricultor tem comercialmente à disposição as espécies químicas enumeradas: KCl, MgO, NHBr, AlCl e PO. Aí, nessa questão, a gente resolve porque o pH do sólido ele está ácido. Para a gente aumentar, na verdade, para ficar básico, né, a gente tem que adicionar uma base. Daqui dessas opções, o KCl ele é um sal neutro, então já elimina, não é ele, né? Aí tem o AlCl, o NHBr, eles são sais de caráter ácido, e o P2O5, ele é um óxido ácido. Então, o que sobra é o MgO. Então, a letra vai ser a letra B, que vai ser o 2.